Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos agora diretamente do Estúdio Valore, nosso segundo podcast. E sempre trazendo, com as bênçãos de Deus, uma convidada especial, conhecedora do dia a dia jurídico, do cotidiano jurídico, porque, na verdade, hoje é advogado criminalista. Conhecer o mundo, o dia a dia é realmente dose para leão. Então estamos aqui, doutor Vicente Paulo, na companhia que eu vou pedir a ele para se apresentar, e depois a doutora Rafael. Doutor Caio. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Rafael, boa tarde, doutor Vicente. É uma honra estar aqui com vocês, né, trocando esses conhecimentos na área criminal. E eu gostaria também de dizer que é uma honra estar aqui com a doutora. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, doutor Vicente Paulo. Na verdade, nosso podcast chama-se Tribuna Livre, né? É um projeto que eu tinha e está se solidificando cada vez mais, se concretizando, pelo perfil de pessoas que realmente nós estamos trazendo. Doutora Rafael, é um prazer estar aqui com você. Já vinha paquerando no bom sentido a sua vinda, já trouxemos a Ana Paula, nossa presidente da CRIES, e pode ter certeza, depois desse aqui, o recorde da Ana Paula vai cair. Nós vamos torcer para cair. E queria presentear você um brinde de boas-vindas, um sensacional presente aqui da Cacau Show, fazendo lembrança de graça. Muito obrigada. Espero que você goste. E passo a palavra à doutora Rafael Farrapo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Vicente. É uma honra estar aqui trazendo. A gente vai tentar trazer um pouquinho do que os criminalistas vêm sofrendo, né? Que são desde 2019. As questões das prerrogativas, elas vêm se mostrando mais em... como eu posso dizer? Em dificuldades, né? Em evidência, né? Em evidência. Quando o secretário Mauro Albuquerque chega aqui, ele traz todo o conflito para dentro dos presídios. Nós tínhamos antigamente muita violação em delegacia, hoje nós já não temos mais, mas nós enfrentamos o conflito diário dos presídios. Sem dúvida. Dos presídios. Mas vamos já adentrar a essa problemática, né, doutora? Porque a nossa vida realmente é muito difícil. Muito. Né? E a advocacia nova também, gostaria até que você falasse depois sobre os novos advogados, o papel do OAB, né? A doutora é membro da CRIES, né? Sou procuradora da CRIES. Não sabia. Procuradora da CRIES. Muito bem. Como é que tem sido o trabalho, doutora Rafael, em relação ao trabalho da CRIES? A CRIES, ela nasce em meados de 2017, né? Quando os advogados viveram um show de horror por conta da Expresso 150, vivemos violações de prerrogativas dentro da nossa casa, OAB, né? Ao ponto de um conselheiro falar que o advogado criminalista que atendia telefone de um bandido era tão bandido quanto ele. Isso foi no plenário da nossa casa. Foi muito prejudicial para esse cidadão aí, né? E aí nós tivemos a necessidade de criar uma associação para que a associação apoiasse a advocacia num momento de conflito, um momento temeroso, um momento que reflete até hoje na nossa justiça. Eu tive conhecido a doutora Ana Paula e às vezes a CRIES realmente está presente, né? Lá na dificuldade, né? do advogado, né? Na delegacia, no presídio, porque na verdade é muito difícil. A doutora é advogada criminalista. Há quanto tempo, doutora? 10 anos. 10 anos, né? Já tem bastante experiência, né? Bastante experiência. Né? Já passou por muitos problemas, né? Muito bem. E hoje, a advocacia tem sido realmente respeitada? Qual é os maiores desafios? A OAB tem dado assistência ao advogado criminalista, né? Porque temos várias unidades prisionais, delegacia inúmeras, né? E é advogado atravessando procuração, problema das custódias, né? Que é um verdadeiro problema ali, seja em qual núcleo, sempre tem um advogado de plantão, enfim. Me relata esses problemas, se você tem passado por isso. Todos nós, né, Vicente? Os problemas, eles são corriqueiros, né? Nós que viemos um pouquinho mais distante, não vou falar tão distante, sim, mas a gente que vem de 10 anos para trás, a gente sabe que melhorou muito.
melhorou. Chegamos já em unidades que a gente não tinha sala de OAB, que a gente que comprava os ar-condicionados. Chegamos a uma época que nós atendíamos nas grades. Hoje nós atendemos no parlatório, alguns com ar, com seus... Tudo isso fornecido pela OAB, diga-se de passagem. Alguns com seus interfones, que nos dá uma temerosidade, também, mas é um conforto. É um conforto que, aliás, para nós. Alguns parlatórios são quentes, né? Muitos parlatórios são quentes. Aquele calcaia é triste que você não vê nem um preso direito, né? O CDP também a gente não, porque botam o ar-condicionado do nosso lado e não botam no preso, né? Então, coitado, embaça, fica lá e a gente acaba... essa falta de assistência, né? E nas delegacias também, né? Quantas delegacias era para ter, por exemplo, uma sala de apoio para o advogado, né, doutor Caio? Sim, com certeza, né? Porque, assim, quanto mais suporte a gente tem dentro, né, da delegacia ou até mesmo também dos presídios, isso deixa a gente mais, né, tranquilo nesse aspecto, assim, de condições. Eu acho que é uma construção. Eu não sei o Caio quanto tempo tem de advocacia, mas eu e o Vicente, precisamente, que viemos numa época bem conflituosa, viemos de atender em grade, de atender em mesa, não tinha parlatório, eu vejo uma evolução. Claro que sempre pode melhorar. Sim. Pode melhorar. Eu acho que a gente se sentiu um pouco amparado com o Arinaldo, né? Com o Arinaldo. E a continuidade da Cristiane Leitão. E assim nós esperamos que a gente seja respeitado. Cada dia a bancada de conselheiros aumenta, conselheiros criminalistas aumentam. Que bom, né? Que sofre, sabe o que está acontecendo lá, né? E você sabia, doutor, que nas delegacias era para ter uma sala da OAB? Sabia. Infelizmente ninguém vê, né? Até para o nosso próprio conforto, para que a gente atenda o cliente de forma reservada, porque a gente sabe que aquele momento flagrante é um momento conflituoso. Quando nós chegamos, os advogados, nós somos inimigos da polícia militar. A polícia militar diz que o preso é dele, a polícia militar escuta a nossa conversa, né? Então a gente está ali, é o momento mais vulnerável da advocacia criminal. É incrível, né? É incrível. Eu sempre falo o seguinte, que advogar, por exemplo, na área da Justiça Federal é diferente de advogar na advocacia do Fórum Comum, da Justiça Comum. Se você for para a Polícia Federal, por exemplo, tem uma sala da OAB lá já. Tem uma sala da OAB. E se a doutora for para o Fórum da Justiça Federal, o advogado é tratado como um rei, um microfone e tal. O último tive um conflito com um procurador, que não é promotor, lógico, na Justiça Federal. Ele disse, soltou uma piadinha, procurador federal, o senhor advoga para facções? Eu disse, qual é o problema? O salário, o dinheiro que eu recebo é do povo, o senhor recebe o dinheiro do Estado. Então eu sempre dou uma, para ele se calar logo, né? Até porque não há hierarquia entre nós. Né? Muito bem, eu queria falar com a doutora sobre... o seu cotidiano de advogado. Tem sofrido, em especial você, alguma ofensa à sua prerrogativa, doutor? Todos os dias. Mesmo? Queria contar algum caso? A gente pode, eu posso... Um modo geral, né? Um modo geral que nos afeta diretamente, pelo menos a advocacia feminina, né? Nós vivemos um ambiente masculino, certo, né? Isso. Masculino. Então Você era tema advogado ou advogado, sabe dizer? Não sei dizer. É um bom dado para a gente saber. Um bom dado para a gente saber. Mas um ambiente altamente masculinizado. Isso. Um ambiente que policiais penais, policiais militares são coordenados a destratar as prerrogativas, porque eles acham que são regalias. Eles não entendem que são direitos. Está lá no nosso estatuto, né? Está lá no nosso estatuto. É verdade? Eles não entendem que nós somos a única profissão que estamos citada na Constituição Federal, quando diz que o advogado é essencial à justiça. Né? Quando o advogado, o especial, o criminal se cala, a democracia está abalada. Sem dúvida. Está abalada. Se torna menos real o processo, né? Essa é a verdade. Doutora, a senhora acha que a OAB tem dado uma assistência para a nossa classe? Na medida do possível, fica à vontade se quiser fazer alguma crítica ou não. As minhas críticas, eu costumo dizer, disse muito ao Arinaldo e disse muito a Cristiane, roupa suja a gente lava em casa. Sim, né? A gente senta, a gente decide. Conversa, né? A gente conversa.
a gente aponta e tenta corrigir. É. Eu acho que nós Buscar uma temos solução, né? muito a melhorar. Ela não acho 100%, mas acho que temos muito a melhorar. Nós viemos de uma gestão, de uma ex-gestão antes do Arinaldo, quero deixar bem claro, bem complicada para a gente, que nós éramos os bandidos, né? E a gente vem construindo isso dentro da OAB. Eu espero um dia, sinceramente, que uma presidência seja sumida por um criminalista. Inclusive, eu Sabe? levanto essa bandeira, que está Porque na hora de devolver assim, para os advogados né? criminalistas a presidência da OAB. Porque eu vejo, de certa forma, que um advogado familiar, eu acompanhei você no seu Instagram diariamente, você vê meu coraçãozinho batendo lá todo dia, e vejo, por exemplo, que um familiarista não entende dos nossos percalços. Um tributarista não entende do nosso percalço. Um previdenciarista, não, tu ganha dinheiro de crime. Eu não ganho dinheiro de crime porra nenhuma. Desculpa que eu tenho minha palavra. E o tributário ganha de quê? E o previdenciarista ganha de quê? Já ganha antecipado quando cai lá o benefício. Então, criou-se, né, esse estigma. Está até contando para os meninos aqui. Uma vez eu estava no interior, só tem um cara, fui tomar um vinho sábado de manhã num bar, e o cara me disse, rapaz, não atendo advogado de bandido, não. Eu disse, tá bom. 2 meses depois, o sobrinho dele foi preso. Como só tinha eu e Xeré, quem convidou? Titio Vicente, né? No bom sentido. E fomos lá, fizemos a defesa dele. Mas, doutor Carlos, quer algum questionamento? Não. Algum ponto a falar? Você teve uma prerrogativa desrespeitada, né? Foram 2, para falar a verdade, né? Teve uma que foi a questão que eu fui acompanhar a testemunha, né? E aí o escrivão lá disse que o advogado não poderia acompanhar a testemunha e pediu que eu falasse para ele onde é que estava no Código Penal que eu poderia acompanhar a testemunha. E eu simplesmente disse, isso é uma prerrogativa minha, está no Estatuto da Ordem dos Advogados. E aí, inclusive, na hora lá, ele ainda tentou falar com a delegada lá e ela realmente, de fato, ela falou que isso era prerrogativa do advogado. Então, poderia acompanhar a testemunha sem nenhum problema. A outra foi que uma delegacia, o qual o nosso cliente, né, podemos dizer assim, ele estava sendo investigado e é interessante por quê? Porque quando você chega na delegacia, você já sente aquela energia pesada. E aí, como a gente pegou esse processo, a gente estava acompanhando desde o início, as testemunhas e tudo mais, teve uma questão que eu percebi que foi o quê? Quando foi para ouvir as testemunhas, era só o escrivão, fazia pergunta e tudo tranquilo. Quando foi para ouvir o suposto, né, acusado, teve 8 policiais juntamente com a delegada. Parecia que era assim, um circo. Aqui, 3 na frente. Com a intenção de coagir, né? Isso, justamente. E aí eu até me fiz a indagação. Eu estou no Tribunal da Santa Inquisição aqui, porque o cliente aqui perguntava um delegado aqui, o escrivão aqui, o inspetor aqui, todo mundo fazendo pergunta, e o cliente é apavorado. E eu falei pro cliente, você só vai dizer o que você entender aqui. Entendeu? Você não é obrigado a falar nada, não. Você vê falar em juízo. Essa questão de reconhecimento de pessoa, né? Até quando nós vamos, né, mostrar uma foto? Até quando? Né? Até quando? Amplamente. Mostra uma foto, não é ele, né? Bota sozinho. Como é que... Me lembro, fez um reconhecimento no fórum. A juíza botou... O meu cliente estava mal vestido, aí botou 2 estagiários, não sei... Meu amigo, tá claro que ali estava... E quando o Código Penal fala que eles têm que estar absolutamente iguais. Iguais, né? Parecidos, né? Entendendo? Agora, falando um pouquinho anterior com a questão de polícia penal, você conheceu polícia penal já ou conheceu agente penitenciário? Eu conheci agente penitenciário. Eu ainda vou mais longe. Antigamente, carcereiro. Eu conheci o carcereiro também. Pois é. Aí foi para agente penitenciário. Pois é, antigamente a polícia militar que fazia segurança do presídio, né? Mas eu conheci tudo isso. E eu fiz a cirurgia na minha vida de próstata, né? Eu tenho na minha bexiga eu tenho uma espécie de grampo. Quando eu passei no Bob Scanner, pareceu-se. Aí eu sabia que já ia estar preparado, já antes de me usar tudo isso, essas coisas. A menina olhou para mim e disse, doutor, você está levando alguma droga? Aí o negócio cheirou mal, viu? Eu não falo contigo não, chama o diretor. Chama o diretor, não vou falar com você mais não. Mulher. Primeiro, aliás, nem para ela estar passando. Pois é. Disse, minha filha, como é que eu vou botar droga dentro da minha bexiga? Por onde? Não é impossível. Aí o diretor veio e acalmou logo os anos, mandou pedir, doutor, deixa comigo que eu resolvo. Então é esse tipo. É a mesma coisa um Bob Scanner, um agente penal lá, um policial penal, um homem fazer o seu scanner.
Foi. Né? Isso, você Não, sabe que isso é uma mulher decisão. grávida, sentir toda aquela Sim, ondulação. não passei no body scan, porque quando o Mauro chega, eu tô grávida, né? Então eu pego toda a intervenção grávida. Tu é louco. Grávida eu acho que eu tinha 5 meses. Então, o que eu passei, a minha sorte é porque sempre tem as pessoas boas, né? E aqui eu não tenho vergonha de citar nomes. Não. Tinha o Kane lá no CDP Sei. e tinha o Severiano na CPPL3. Mas todos dois tiveram que intervir para não me passarem no body scan. E não ia me passar, Vicente, porque não iria. Não se engane. E grávida, não né? iria, Tava grávida, né? Eu disse, eu estou grávida com a gente já tem o cuidado de levar ultrassom, tudo para poder provar que está grávida. Outra vez cheguei no CDP, ele queria me levar, o agente penitenciário, até a enfermaria. E aí o Kane disse, não, de jeito nenhum, que ela é advogada, você não vai passar nem a raquete, ela está grávida. Doutora Rafael, entre, por gentileza. Eu mandava desligar até o portal, né? Sei. Porque a gente passa pelo portal, a gente passa pelo body scan. Então, são vários tipos de radiação. E eu tive, na minha época, o Severiano, na CPPL3, e aí disse, não vai passar porque está grávida. A prerrogativa disse que ela não passa, e ela não passa. E o Kane disse, não vai passar também porque está grávida. Né? Não tem sentido. E da mesma forma que você, como mulher, eu também não aceitaria, né, um homem te ver nos bob scan. E eu não aceito. Né? Da mesma maneira também, se eu fosse homem, eu não gostaria com uma mulher. Quando a OAB ajuizou, foi porque aconteceu comigo e com a doutora Emanuele. Por isso, tornou... Comigo né? e com a doutora Emanuele, o doutor Adelto Campelo não gostou. Colega meu de faculdade. Não gostou, e aí a gente ligamos, na época era o Erinaldo. Erinaldo, aconteceu isso. Eu não acho certo, porque ali nós estamos desnudas, né? Todos estamos desnudos. Sim, e aí necessitou protocolar uma ação para que a juíza diga que é homem com homem, mulher com mulher. É o básico. É o óbvio. Muito bem. Não tem condições. É muita coisa aí, né? Teve até uma colega, né, doutor, que foi, e aí ela estava menstruada e passou com o OB. Sim. E aí foi indagada, né, por o que era o objeto estranho que estava dentro dela. Como se fosse, né, dando a Eu cheguei a tirar a aliança. Eu até respondi, sim, tirei. Eu uso o cinto para segurar a calça. Eu disse, meu amigo, eu não tenho como ficar com essa calça sem o cinto não, rapaz. Você quer vir segurar minha calça aqui? Eu jogo mesmo, sabe? Eu acho que a grande problemática hoje é onde vai diferenciar um advogado mais antigo de um advogado novo. Por exemplo, teve um caso que eu mandei eu fiz um teste com 12 estagiários. Vai lá no fórum de Horizonte. Pergunta como é que está esse processo. O primeiro foi. Aí a menina disse, não dá para saber porque o diretor não... A menina mandei o segundo, sem orientar nada. Aí o segundo ouviu, tal, não sei o que, deixa eu falar com o diretor. Eu pergunto a você, qual dos estagiários você contrataria? O segundo. Segundo, porque questiona. Não é que a gente gosta de briga, é porque, na verdade, a ausência ali do direito legal está sendo desobedecido. O que eu falo muito, recentemente, até hoje saiu um parecer. Esteve um flagrante no 13º, né, Ligo da Cidade dos Funcionários. Na Vira Paiva. E quando a gente chegou, a polícia militar, uns policiais bem novinhos, que eu até costumo brincar, são os emocionados. Eles entraram agora, então eles têm aquele sangue de polícia. Estão vibrando. Eles estão vibrando. E aí, quando eu cheguei, a porta de vidro, eu abri, peguei para poder entrar e falar com o meu cliente. Ele me barrou. Não é porque eu estou qualificando ele. Não, eu até chamo ele de doutor. Não, doutor, o senhor qualifica na ocorrência. Aqui quem qualifica é a delegada. E eu vou conversar com ele agora. Exatamente. Com a sua qualificação ou sem a sua qualificação. Flagrante foi briga o dia inteiro. Flagrante terminou não homologado. Com um parecer do Ministério Público mandando reinquirir todos. Olha aí. Reinquirir todos. Vendo? Então, acabou que... Na hora que eu perdi minha paciência, mas sempre com a educação, eu disse, olha, vocês estão procurando um embate que é desnecessário. Nós vamos nos encontrar várias vezes, porque vocês fazem o trabalho de vocês, a delegada faz o dela e eu faço o meu. Ele já está preso aqui, para toda hora humilhando. Ele já está preso. Se ele sair amanhã na audiência de custódia, será resolvido. Se ele não sair, nós vamos ao processo. E assim, era um negócio assim tão escancarado
que não houve a homologação. Você sabe que hoje um juiz de custódia, para não homologar um flagrante, que não tinha lesão, certo? Eles não foram agredidos, eles estavam sendo humilhados dentro da delegacia, minhas prerrogativas sendo violadas. E toda hora a gente gravou, a gente questionou, a gente fez requerimento à mão, juntamos links, juntamos tudo. Nós se preparamos para que aquilo não ocorra mais. Entendi. Oh, muito bom. E é interessante, bela iniciativa, assim, né? A doutora está falando, né? Isso é porque a doutora já tem experiência. E quem não tem... Exatamente. Né, um jovem então, advogado que chega naquela situação. Com certeza recuaria, né? Mas assim, Exato. depende também muito da situação. Porque eu falo que ele é o meu mentor, né? O doutor Vicente, ele é o meu mentor. Quando a gente vai ficando mais velho, né? Eu tinha sua idade também. Mas eu sempre fui assim, eu tinha algo mais, sabe? Aham. A gente Eu não sempre pode dar digo- aquilo superficial. Você botou no seu Uma Instagram, liberdade, você botou no seu Instagram 4 defeitos, 5 defeitos de advogado criminalista, né? Um deles disse que tem amizade com o juiz, promotor, não sei quem. O outro cobra barato. O outro promete 1000 coisas para o cliente. É outro problema que nós vamos passar agora. É, outro Né? problemático. Às vezes tem colega que atravessa um processo, vai ao presídio, isso aqui não está sendo feito, Sim. Sem né? mesmo ver o processo, né? sem nem ver. né? Aí Sem nem o cara chega lá, já aconteceu muito comigo, por exemplo, ter feito um habeas corpus no anterior, o habeas corpus saiu favorável, né? Um colega pega a decisão já, né? Leva para o cliente preso lá em Xeré Sim, comigo várias e vezes. diz que foi ele que soltou. E nesse mesmo dia eu me encontrei com um cara. Tu é fraco, cara. Tá que eu diga que na verdade foi feito por mim? Eu liguei para o advogado. Cara, no mínimo, se você não devolver o dinheiro e você não levar a público e ligar para a família que quem soltou foi ele, eu te ferro também, cara. Falando sério. Foi o que eu disse. Então, fale um pouco sobre essa questão, doutor, do perigo que nós corremos com essa situação. Sim, eu costumo dizer que a maçã podre ela tem em todas as profissões. Sim, E sim. na nossa, o mal da advocacia é o advogado. É o advogado. É. Nós não Eu somos acho que o juiz, unidos. por eles, podia julgar sozinho. Aham, nós não somos unidos. Nós, na primeira oportunidade que temos, nós vamos auditar preço, né? O mau advogado. Ele vai atravessar o colega, mal sabendo ele que mais vale um amigo na praça do que um dinheiro no bolso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Um dinheiro no bolso. Se alguma coisa acontecer com quem a gente se respeita, todo mundo vai agir. Se for qualquer um que a advocacia faz, senta e para e deixa o papocado no meio do mundo. Com certeza. Nós tivemos vários advogados presos. Nós tivemos o doutor Josimar preso dentro de um parlatório inviolável, Impossível. com a aquilo ali. acusação de ter passado droga como parlatório vedado. Não dá. Vedado. E aí a advocacia se uniu, foi todo mundo em peso mostrar o juiz e tiramos ele de lá. Lá Em Aquiraz, na Calcaia. Calcaia. Né? E tiramos ele de lá, porque ali estavam todos nós sendo desrespeitados. Mas todo dia a gente passa por isso. Todo dia um colega vai lá, chegar em presídio, nos dizer. Também nos molda muito a forma que a gente trabalha. Eu atuo em grandes operações. Então, Inclusive, eu te conheci, primeira vez quando eu te vi, foi na Polícia Federal. Chegou lá e eu me lembro que eu gosto muito de observar, né? E você disse que não ia falar nada. Os policiais adoraram, né? Não, o meu cliente não vai falar nada, vamos encerrar aqui. E você foi muito autêntica. E aquilo me chamou a atenção. sim. Né? Como meus clientes são de muito tempo, né, devido às grandes operações, uma vez eu cheguei até na GAECO, eles levaram meu cliente do segurança máxima para a GAECO. E aí ele falou, não, eu só falo na presença da minha advogada. Falou Você bonito. sabe o número da sua advogada? Sei decorado, liguei aqui para ela. E eu vi nesse telefone O GAECO. GAECO ligou. GAECO me ligando. Disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Porque a gente se assusta. né? Lógico. E aí era o doutor Janja, muito educado. Doutora, estou com seu cliente aqui, a senhora pode vir até aqui? Posso sim, Estive Janja. com ele lá no Eusébio semana passada. Posso sim, Janja, estou indo. E cheguei lá quando eu falei, porque eu pedi para falar só com ele, fui respeitada. Me botaram dentro de uma sala de um promotor e começaram a tirar tudo. E eu comecei a rir. Doutora, o que é que a senhora está rindo? Disse, não se preocupe, ele é meu cliente há 8 anos. Eu não tenho mínimo de medo de estar aqui com ele. E aí o Janja se assustou. Ela é tua advogada há 8 anos? É sim, doutor. Minha advogada há 8 anos e eu não troco ela por ninguém. E aí é de uma grande operação.
Perfeito. 8 anos para soltar ele. 8 anos para soltar ele. Sofrimento, Na hora né? que eu fui soltar, chegou fulano, Silcrano, Beltrano, no segurança máxima. Ele mandava voltar todos, porque ele sabia. Tá vendo aí? Ele sabia. Confiança, Se né, no volte, trabalho, doutor. volte, porque era tudo apresentado a ele, ó. Vai ser assim, vai ser assim. Transparência, né? Que Vai ser falta assim, hoje em dia levava também. decisão, tudo. Com a guerra de se entrar com uma decisão dentro de um segurança máxima, porque eles querem ler, eles querem reler, eles não entendem que ali tem informações confidenciais, Sim. né? Eles estão escutando aqueles interfones. Estão. Não tem a menor dúvida. Estão, porque Tem a menor repetiram o que eu disse a um cliente. Repetiram a minha frase. E ele respondeu, sim, minha Eles advogada disse, qual é o problema? ó, eles dizem que é questão de inteligência. Uma vez eu perguntei a um policial que eu conheço bastante tempo, me diga, como é esse serviço de inteligência da polícia? Doutor, isso é só balela. Balela. Aqueles parlatórios, eu já senti muito eco ali. A gente percebe que ali alguém está ouvindo. Alguém está ouvindo. Então, o advogado criminalista ele tem que ter 4 olhares, para cima, para baixo, Você trás. chegou na 3 com aquele absurdo daquelas câmeras Pois em cima da gente. É evidente. E aí a gente teve que Acabar agir, com isso, que acabar né? com aquilo. Sabe? Quando eu Isso cheguei, sem falar. quando eu cheguei que eu olhei, eu disse, o que é isso? Porque não tem áudio, não tem som. É questão de segurança. Não me fale de segurança dentro da unidade penitenciária. Vocês estão ali para fazer isso, prestar segurança. Se não tiver segurança, não é uma unidade penitenciária. Doutora, sem falar, sabe o que também? Na questão do tratamento com o advogado. Recentemente foi aprovada no Congresso uma lei que protege promotor, protege juiz. Olha, e o defensor? E o que é o defensor? O que é o O defensor? advogado público, Pelo Estado, esqueceram, né? Por que não colocaram a gente? A gente que é o mais vulnerável de todos. Discriminação. Tomara que esse programa seja ouvido aí. Discriminação, essa é a palavra certa. Sim. Corremos risco, como recentemente o nosso colega, faleceu recentemente, né? Doutor Silvio. E já tivemos atentado contra outros. Outros também. Na ponta da pirâmide, Kelsen, nós somos os mais vulneráveis. Nós somos, mas nós somos tratados desiguais. Desiguais. Né? Nós Nós somos estamos desrespeitados, diferente, seja né? no fórum. Aliás, não sei se é o grande, ele é jurista, né? O advogado tem contra ele a polícia na pessoa do seu delegado. Eu já vi esse pensamento. Tem um juiz, tem um promotor que vai ser sempre. Né? Eu sempre falo, nós não temos amizade com o promotor, também não quero ter, falando sério. Também não quero. Falando sério, para mim é o que vou mais rivalizar com o promotor. E o juiz muitas vezes também não é seu amigo, também não vai ser. O juiz é amigo do promotor, ele convive todo dia, eles estão sentados ali lado a lado. Eu falei, eu falei. Tem uma indagação que E para último, doutor, só para terminar, doutor Tranquilo, sem Caio, problema. a sociedade. Então nós somos hostilizados, né, por esses 3, 4 pessoas aí. Até o dia que precisa de um. Aí Pois nós é, somos heróis. pois é. Aí nós somos heróis. Pode Se falar. o promotor cometer qualquer crime, quem é que vai estar defendendo ele? O advogado criminalista. Se qualquer pessoa cometer qualquer crime, e aí o crime não é só matar alguém, o crime não é só compor organização criminosa, você pode causar um acidente de trânsito, você pode se envolver numa lavagem de dinheiro sem nem saber, que basta receber um Pix. Isso. Hoje nós estamos na fase do Pix. Isso. Basta receber um Pix que você não sabe de quem é. Você está lavando dinheiro do crime. Aí já entra a associação criminosa e por aí vai. Mas interessante ser que Nós a chegamos doutora no caso, falou. né, daquela sua cliente, não, né? não, tem outros que eu também, Tem. são vários casos. Que até o Auri Lopes, né, o doutor Auri Lopes, ele Sim. fez uma indagação, né, que teve essa questão que teve o promotor que queria, porque queria ficar do lado da juíza. E aí ele fez a indagação. Sentado, né? Sentado no júri, né? Isso. No júri. E aí ele fez a seguinte indagação. Imagine no processo civil, Foi. o advogado do Nada. autor do lado do... Né? Cacai, né? Grande Cacai, você Sim. conhece, lá de Brasília também. Cacai disse uma coisa interessante, né? Para mim, um dos mitos da advocacia criminal. Cacai disse que quando ele está lá na plenária do Supremo, não é oferecido nem uma barra de chocolate de nada, né? Mas o procurador está lá dentro, nas salas reservadas com os ministros do Supremo. E quando adentra, né, do mais velho para o mais novo ministro, o procurador entra também. Ele disse para ele, um cliente meu perguntando, doutor, e o procurador vota? Porque está chegando... O cara dizer
que sentar ao lado do juiz não tem prejuízo para nós no tribunal do júri? Temos. Tem. Não é nem no júri, é numa audiência. Isso aí devia se acabar. É uma lei mais absurda que está na lei orgânica deles, essa prerrogativa deles sentar ao lado do juiz. Então o advogado devia tirar a atendente, botar para trás, botar o defensor público no tribunal. Onde é que está o defensor público quando você vai fazer a sustentação oral? Ao lado dos desembargadores. Desembargadores. Ao lado Então, dos quer dizer, desembargadores. é incrível essa questão aí, né? Como nós somos colocados à parte. Né? E você falou uma coisa interessante. Como é que você hoje vê a relação de advogados? Né? Principalmente, vamos dizer assim, os medalhões, né, digamos assim, com os medianos, os mais novos. Né? Como é que você vê isso, doutora? Vicente, assim, eu sou uma pessoa muito imperosa. Sei. Então, eu me destaquei muito cedo na advocacia pelo esse meu jeito imperoso, de não ceder, Sei. de não baixar minha cabeça. Eu passei tudo que eu passei grávida, né? Sofreu E muito, né? sofri demais, ao ponto de dar uma voz de prisão em um diretor de presídio e ser conduzido até a CGD. Então, assim, tudo nós vivemos. Então, eu não baixo minha cabeça, respeito demais os nossos advogados mais antigos, mas eu não me sinto menor do que eles. Sei. Não me sinto nem um pouco menor. Eu sei que tem a hierarquia, a superioridade, o nome. Por quê? Porque ele construiu aquilo, é uma história construída. Longa, diferente de uma época para outra, né? Uma advocacia totalmente diferente. Totalmente diferente da nossa hoje. Eles tinham segurança jurídica, nós não temos. Diferente. Nós não temos. Nós vivemos o estado de polícia no estado do Ceará. Perigoso. Perigosíssimo para todos. A sociedade ainda não entendeu. Mas quando o estado de polícia ele se instaura, ele gera um perigo a todos. A todos. Eu acho que a gente caminha para que tenha esse entendimento. Vivemos um momento bem delicado da nossa democracia, com ataques diretos. A atuação do menino, né? Eu sempre digo o seguinte... Do Alexandre de Moraes, sim. Né? Quando violando olha, tudo. Você eu... acha, doutor Rafael, a senhora acha que fizeram? Eu acho que prepararam. E o procurador foi muito feliz quando diz ali que é os atos preparatórios. E ali a gente tem que ver como advogado. Esquecer a política do lado e temos que ver como advogado. Mas quando ele viola, ele não permite que leve o celular. Nosso celular hoje é o nosso instrumento de trabalho, talvez o maior de todos. O maior de todos eles. Cristiano Zanini, que foi ele quem proibiu. Quem foi Cristiano Zanini? Advogado. Muitos e muitos anos. Com violações de prerrogativas gravíssimas feitas pelo Moro. Quer dizer, não... Você vai concordar comigo com certeza. Tem um quinto constitucional, né, que é a nossa pequena parcela que se candidata ao quinto e se torna desembargador. Eu sempre falo o seguinte, um promotor que se torna desembargador, ele leva a cabeça de promotor com ele. Leva, nós já tivemos exceção. E juiz leva de juiz. Mas a do advogado, ele não leva de advogado. Não leva. Você vê. Não leva. O nosso último eleito pelo Constitucional, nossos dois últimos eleitos. Quem é agora? Eu não vejo essa turma. Eu vou dizer, quem mais apoia a advocacia, que recebe bem dos ministros, é o Teodoro. Mas o Teodoro era o quê? Juiz. O Teodoro tem prazer de estar conosco. Vá lá receber com os outros dois. A gente sabe da diferença. O Teodoro está no STJ, né? O Teodoro está no STJ. O irmão dele está dirigindo o TRE, né? Tá dirigindo o TRE. Mas é uma carreira brilhante, mas não esqueceu do advogado. E o Teodoro era do Ministério Público. Sim, o Teodoro era promotor. Entendeu? Porque eu sempre vejo, doutor, sabe? Quem atua no júri, já fiz muitos júris, graças a Deus, e fui adquirindo experiência no dia a dia, curtindo, levando pancada e voltando. O promotor, ele não faz uma acusação por acusação, não. Ele parece ter um estigma pessoal. Sim. Como tem uma publicação, promover a justiça. Até você riu lá nos criminalistas. Na verdade, ele leva um problema pessoal. O caso é claro de uma absolvição, claro de homicídio para passar privilegiado, mas ele insiste
É porque eu digo muito, e essa crítica eu faço abertamente ao Ministério Público. Eles deixaram de ser o fiscal da lei para ser um órgão acusador. Mero Exatamente. de qualquer forma. De toda e qualquer forma. Vou contar um aqui que você vai ficar de boca aberta. A custódia, não vou dizer o nome não, para a gente não ter problema. Mas aqui na região metropolitana, promotora, conhecida minha também, muito difícil de dar um parecer favorável, mas ela vem melhorando o coração dela, favorável, tornozeleira. O juiz sabe o que o juiz disse? Não, tudo bem, vou seguir o parecer do Ministério Público. E tem juiz, doutor, que está com essa mania agora, de não dar decisão de imediato. Sim. Eu vou botar nos autos, daqui a 40 minutos está lá. Eu pego, eu estava no interior, o colega liga para mim, não foi, Tocai? Sim. Lili, negócio de Lili, não sei o quê. Ah, bom, liguei para a família. Porque ele tinha ouvido isso do juiz. Doutora soltou o balão, aquela coisa. Meia hora depois, o doutor André liga para mim. Doutor Vicente, você não vai acreditar, não. Saiu a decisão. O juiz negou, converteu o flagrante. Então você fica assim, sabe, sem entender, fazer, né? sem entender. Nós não temos, é o que eu digo, nós não temos mais segurança jurídica. Infelizmente, depois da Expresso 150, o nosso tribunal ele se acovardou. Eu costumo até brincar, que é apenas para subir ao STJ e resolver lá. Lá. Aliás, né, quem advogar só nível de primeira instância está lascado. Tá sim. Condenações altíssimas, sabendo que nós vamos reformar, sabendo que o entendimento do tribunal é aquele, sabendo que aquela condenação vai cair, mas bota altíssimo para o cara ficar preso, mal sabendo dos custos de um preso para o Estado, né? De tudo que acontece dentro do presídio, de tudo. Condenar por condenar, né? Condenar por condenar. Condenar para manter preso, como se fosse preso de estimação. Digo mais, você viu recentemente, um júri que fizemos aqui na cidade, a promotora fazendo coraçãozinho para os jurados. Os jurados, aí é brincadeira. Aí, eu ando no meu carro, sempre eu ando com caneca, brinde. Eu peguei e disse para a doutora, se a senhora não parar de ir na cara dela com essa frescuragem aí, eu vou trazer várias canecas que vou dar para todo mundo, de umas 60 canecas. Falando sério. A juíza não tem meio de chamar, a senhora chama a atenção, senão a gente vai sair daqui. Então você tem que se impor. Ela disse que eu estava perseguindo ela. Sim, nós temos. A advocacia criminal, ela precisa se impor. Precisa se impor. Se você não se impor, aí eles fazem o que querem com você e com seu cliente. Literalmente montam, né, no advogado, e aí é uma coisa absurda. Doutor, esses núcleos de custódia são quantos? 7, São 7, né? São 7 agora. Agora não marca na hora, nada, né? Mas são 7. São 7. Como é que a senhora vê, doutora vê, por exemplo, núcleo, você até falou uma coisa interessante, óbvio que às vezes a gente não percebe. Como é que Maranguape me parece que é bem pertinho de Maracanã. É do lado. Do lado. Como é que um cara, prisão de Maranguape, vai para onde? Para Calcaia. Um cara de Jaguaruana, de Quixeré, vai para Quixadá. Não. Quixeré vai para Quixadá. Jaguaruana é Calcaia. Maracanaú. É coisa assim, o menino falou, o Luciano também. Doutor Luciano. Por que não fizeram um núcleo para o Vale Jaguaribe? Sim. Xeré, Russa, Limoeiro, São João, Iracema. Mais central, né? Pertinho. Porque às vezes, olha... Por que não faz um núcleo ali em Aracati, em Beberibe? Que é central, né? Central. Porque esse negócio da história de levar preso, eu não levo. Também não levo. Depois de certas coisas, a gente vai... Não levo nem a pau, porque eu não sei o que está acontecendo. A verdade é essa. E sai o cara, com tornozeleira, por exemplo, o cara mora em Jaguaruana e Calcaia, né? Jaguaruana, Maracanaú, isso. Como é que esse homem vai voltar? Quando eu, pelo quando menos... não tem dinheiro. A gente que é advogado, a gente tem que virar com às vezes cheguei de dar R$50. Sim. Era em Maracanã, não era em Calcaia, o cara morava em Horizonte. Tá aqui, R$50. A mulher mandou, pronto, pegou aí um Uber, se você quiser ir, entendeu? Né? Sobre essa questão, doutora, da segurança nossa, hoje está muito perigoso, né? Sim. Como é que a senhora vê? Eu vejo com reflexo, né? Com reflexo da insegurança da população em geral. Né? Em geral. Dúvida. Então, estão querendo fazer, são vários pactos.
pactos de justiça, pena justa, Ceará 5 vezes mais forte. Quando eu vejo a polícia penal dentro do Pirambu, eu acho aquilo o pior de todos os absurdos. Sim. Primeiro, que eles não têm competência para tal. Segundo, que eu acho que não sabem nem reagir num eventual conflito. Então, eles estão tirando de dentro do presídio, que é a função deles, para ir lá e só mostrar à sociedade, gerando mais insegurança. Nós, advogados, somos rodeados por todos. Sim. Eu custo dizer, a gente é tão bandido quanto nosso cliente, até que eles precisem de nós. Até que todos eles precisam, todos, absolutamente todos eles precisam de nós. Um dia eles vão precisar. E a população não tem segurança, quem dirá nós, advogados. Né? É tudo relacionado, né? Tudo. Por exemplo, se você for na custódia de qualquer uma das unidades, o defensor público não vai ver o preso lá no parlatório. Estou cansado de ver, você vai sempre ali na custódia aqui do centro, vai lá para a sala do defensor. Sim. Escoltado pela polícia. Porque, na verdade, olha, uma vez eu estava em Maracanã, o caso envolvia um defensor e um advogado. Doutora, a senhora pode falar comigo ali? As teses para a gente combinar. Não tenho nada para falar com o senhor, não. Eu sempre falo também, não quero machucar o Emerson, conheço muito bem alguns defensores, mas às vezes a defensoria também, doutora, com todo respeito, ela está começando a assumir um nível de vaidade e de orgulho. Sim, sim. Sabe? Eu passo por isso. Chega se dando bom dia, sabe? Ela, tá bom, tá certo. Então, fico na minha, mas esse caso me arrepiou, sabe? Não tenho nada para falar com o senhor, não. Doutor, é sobre o nosso caso aqui. Tudo bem, né? Mas eu acho que deveria também lutar. Sei que são muitos advogados, né? Às vezes ali no centro chega a ter, né? Vários advogados. Muita custódia também. O nível de prisão ele aumentou consideravelmente, né? Sim. Delegado prendendo com 1 grama de maconha, que a gente sabe que é uso, mas prende. Supremo já... Né? Que a gente sabe que é uso, mas prende. Prender por prender. Né? É o prender por prender. Pela mera vaidade de você estar preso. Mera vaidade. E aí tudo isso gera um conflito, gera uma bola de neve. Já conversei com alguns juízes, já com promotores, com defensores públicos, e a gente entende que é um reflexo quando começa lá da primeira prisão, do local do crime. Os policiais são despreparados? São. Sinto muito dizer, são pouquíssimos preparados. Como você disse, quando a gente chega na Polícia Federal... É outra coisa. É outro nível. A gente desce no parlatório com o nosso celular, com a nossa bolsa. Não vem problema nenhum, porque foram treinados para aquilo. Quando você vai lá para aquelas porcarias, aquelas masmorras ali, que é a verdade, fede mais do que... Né, quem entrou sabe que eu estou dizendo a verdade. Ou vai um... policial com você. Agora não é mais nem inspetor, escrivão, agora é um oficial de polícia. Ele chama oficial de polícia. Quando eu entro lá, eu sou perseguido. O cara fica de olho em mim. Sim. Né? E às vezes eu quero bater uma foto, eu vou levar outro colega e vou conversar com o policial para conversar para outro colega bater uma foto. Mas tem câmera ali direto na gente. Então essa é a verdade. E até conversar com o próprio cliente, né? Você tem uma conversa ali particular com o cliente. Que nos é garantido, né? Aí, assim... Aí você fica falando com outros presos ali dentro. Aí, doutor, aí vem, né? Sim, né? Doutor, passa o meu telefone, liga para minha família. A gente até já sugeriu para a OAB que fizesse um localzinho, um parlatório lá da DECAP, né? Isso. Da DECAP. E aí tem um plano que parece que é levar a DECAP lá para a CISP, né? Aquela da Borges de Melo. Na verdade, a DECAP foi uma filial não, aquele prédio que tinha várias delegacias, o COD. Você chegou aí pro COD, né? Cheguei, peguei o COD. Pois o COD era bom ali, o espaço bem grande. Depois acabaram. Todos os presos praticamente vão para a DECAP. Imagine, né? Todos. É uma vergonha, né? E, doutor, me diga uma coisa, em relação à formação. Eu sou mais velho que você, com certeza. E como é que você vê a formação hoje do novo advogado para o advogado mais velho? Por exemplo, cheguei a entrar, se você um dia for no meu escritório,
você vai ter lá, no mínimo, 3 estantes com livro. Isso aqui é alguns que eu trouxe só para ilustrar aqui. Eu compro muito livro físico. Nós ainda temos o hábito de ler. Pois é, eu já cheguei em escritório de algum colega, não, doutor, é tudo no Mindle, não sei o quê, né? Mindle, né? É book. É o Kindle, É né? mesmo, Kindle. cara. Quer dizer que você não tem livro. Então é lamentável. O que você acha dessa formação? Por exemplo, a CAAS está dando esse meio de campo para os advogados. Né? Não, a CAAS mesmo, com curso. A CRES também deveria. Eu falei com a Ana Paula, deveria ter mais uma atitude mais de curso, né? De capacitação. A gente sai da faculdade aprendendo direito, não é aprendendo a advogar. O advogar é no dia a dia. O advogar, realmente, quem advoga, milita de verdade, aprende todos os dias. Exatamente. Nós temos um contexto hoje bem vulnerável, né? Que é as ORCRIMs, né? As organizações criminosas, aliciando profissionais, aliciando advogados, policiais, os braços delas estão em todos os cantos. Sem dúvida. Todos os cantos. E o jovem advogado, o que me parece, ele se endeusa com aquele pouco honorário, aquele 10 mil reais de honorário. Quando a gente sabe que 10 mil, a gente quer mais velho, a gente ganha numa execução. Numa execução para fazer um pedido de semiaberto. Então, eu falo muito, até com a Ana Paula mesmo, da CRES, que a gente precisa educar essa jovem advocacia para que eles não sejam corrompidos pelas ORCRIMs. Por quê? Porque isso mancha a todos nós. Quando o advogado é preso, levando bilhete... E a mídia explora... Levando recado. Você vê o policial é preso, não passa a foto do policial. O delegado é preso, não passa... Abafa, né? Não passa Você o delegado. Você vê se o policial penal que foi preso e bobamente, se rapaz tivesse procurado, orientava ele. De não colocar redes sociais. O cara bota um Corolla, numa Hilux, numa BMW... viagem, não sei pronto, que o salário dele não corresponde a isso. Então se entregou. Exatamente. Depois você diz, tem maçã podre em todas as profissões. Isso o dia a dia me trouxe. Às vezes a gente para um pouquinho de ser mais atuante, né? Mais enérgica, porque a gente sabe, a gente aprende até onde a gente pode ir. E nós, com a nossa maturidade, nós sabemos dizer o não com elegância, com classe, né? E foi falando com elegância exatamente que eu quero falar isso aí, né? A elegância é uma coisa extraordinária. A gente vinha aqui da casa de um colega da gente, não ia citar o nome, evidentemente, aí, para a mulher dele, que faz direito, que eu sabia que tinha sido até minha aluna já no cursinho aí, e eu levei um vadimeco. Então, eu cheguei lá desarmando. Mulher, como você tá bonita, tal. Realmente ela é muito bonita, né? Muito bonita. Mas desarmei ela. Enquanto outras pessoas foram lá, criaram confusão. E, na verdade, cheguei lá, conversamos numa boa. Tá aí, doutor, sim, gostei de você. Né? Gostei de você. Tudo que eu pedi, você acredita, foi praticamente, né, aceito. Ninguém está citando o nome e não está. Então, é assim, tem que ter, como você falou, elegância, né? Compreender o outro, compreender o colega, muitas vezes. Quantas pessoas... Eu sempre falo, ajudar, ele faz com que você cresça, né? Sim. E ajudar um jovem advogado, jovem advogado é um ato de amor ao seu próximo. Mas tem um problema, sabia? Uma vez o juiz do Banco Central, aquele caso do Banco Central, o nome dele foi meu professor do processo penal na SMEC. O problema é que, às vezes, o jovem advogado parece que ele quer saber mais do que a gente. Mas nós tivemos esse momento, Vicente, é porque a nossa experiência, ela deu aquilo que eu disse, a nossa experiência, a gente sabe o momento de ser pedante. O advogado, ele sai pedante da faculdade, sabe? Aliás, eu falo sempre que o bom estagiário, o bom advogado é o curioso. Sim. Sabe? Eu sou muito curioso. Eu também, muito. Leu fofoca, leu tudo. Para saber, tá entendendo? Para a gente compreender a outra pessoa, né? Porque só assim. Aliás, o advogado que atua na área criminal, ele tem que saber compreender psicologia, principalmente, para sentir o que aquela pessoa está sofrendo. Porque imagina o cara chega lá no seu escritório, rapaz, teu caso não tem jeito não. Se a mulher estava acabada, você acabou de matar. Não pode, meu irmão, não pode. Use outras palavras. Né?
Entendeu? Me diga o que a senhora acha, a senhora no bom sentido, evidentemente, o vestir, né? A gente vê hoje muita modinha com advogado, né? O que você tem, vislumbra isso? Eu tenho uma opinião muito pessoal, e aí eu acho que a Cristiane tem um grande gatilho. Eu acho que nós precisamos regulamentar. Sei. Mas nós vivemos um momento que regulamentar o que a mulher vai vestir é outro patamar. Sim, É misoginia, é um atraso, é um retrocesso. Mas eu acho que tem que vir da própria pessoa. Naturalmente dela. Ai, doutora, a senhora vai no presídio com decote? Às vezes vou sim, porque às vezes não vou diretamente de casa. Mas quando eu saio de casa para atender em um presídio, eu já saio mais composta, mais bem vestida. Por quê? Porque é um ambiente masculino. Com certeza. E eu chego no presídio, às vezes vejo colegas de cropped, né? E aquilo me entristece, porque ali ela está nos vulnerabilizando, né? Sem dúvida. A advocacia, a gente já é tão massacrada, que não precisa, a pessoa tem que ter bom senso. Mas eu acho que sim, que a OAB tem que regulamentar as vestimentas dos advogados. Doutor Caio, o que você acha disso, doutor? Eu acredito que nós, como os advogados, né, nós temos que ter um padrão, né, de formalidade. É igual eu chegar no tribunal do júri e chegar de bermuda ou calça, alguma coisa. Tem toda aquela formalidade para aquela situação. Obviamente, não deixando que você também, o advogado tem seu momento de lazer e tudo mais. Só que assim, a nossa profissão, ela exige isso. Então, acredito que é de suma importância e crucial nesse sentido, né, de ser formal. Porque a pessoa atender um cliente, todos largados, todos soltos, qual é a credibilidade que eu vou passar para o meu cliente? Então, assim, vai de cabeça para cabeça, mas a minha em si, né, mais antiga, né, nesse sentido de ter formal, um terno, a gravata, saber se comportar, né, não ser aquele largado. Aquela foto do Cacai, o que gerou, né? E ele estava num corredor, né? Num corredor, não ficou legal. Rebaixa, né? Porque, na verdade, eu sempre digo, a advocacia sempre vai ser uma profissão conservadora. Sim. Eu não vejo, sabe, como modernizar essa imagem do advogado. Quando eu vejo um cara bem vestido, paletó, chama atenção. Chama atenção. Quando o advogado entra uma mulher de bem blazer, vestida chama atenção. Bem vestida, bem maquiada, bem arrumada. Você vende a sua imagem. A primeira visão é a sua imagem. Sim. Quer dizer, o cliente chegou eu toda arrumada e chega fulana desarrumada. Ele vai querer a doutora Rafaele, porque a pessoa impõe respeito. O ser humano só respeita aquilo que ele teme. Sem dúvida. Que ele teme. É a famosa regra dos 5 segundos. A gente tem 5 segundos para impressionar. Então, esses 5 segundos é o crucial. É o momento-chave que ela vai ficar com aquela imagem sua até o decorrer da vida. Porque ela cria uma imagem e ali vai ficar. É como se fosse marcado, entendeu? Então, assim, se você passa uma credibilidade, ela vai ficar com aquela credibilidade. Eu tenho clientes nos presídios federais. Eu acho muito engraçado, eu até brinco que é o momento mulher do preso, da advogada. Eles escrevem lá, né? Eles escrevem. E constantemente vai um advogado lá da cidade onde eles estão, porque os presídios federais, eles são bem longe da gente. Então tem um aqui em Mossoró, né? O próximo, né? A gente sempre tem uma equipe para deslocar para lá, para a gente não estar nesse vai e vem. E sempre eu recebo, peça para a Rafaele escrever para mim. A mesma informação que a advogada deu, ele quer escrita numa carta. Né? E eu perguntei a uma amiga psicóloga o porquê. Rafaele, porque quando ele lê, ele lhe vê, ele lhe escuta falando. É verdade. Ele lhe escuta falando, ele lê com a sua voz. Isso. É interessante isso aí. Eu até li uma vez. Muito bom. E quando você vê quem é o remetente, ela vai lendo com a sua voz. Com é a sua interessante. voz. Eu já vi. É bem interessante. Legal, né? A mente humana, né? Como é que ela... E aí passa uma credibilidade. Credibilidade. A advocacia ela é personalíssima e de credibilidade. O advogado é a pessoa de maior confiança do seu cliente. Não se engane. É incrível isso aí. Por exemplo, eu trabalhei no Banco do Brasil há alguns anos. Lá no banco tinha uma cultura organizacional. Cultura organizacional. Que sentido? Ele dizia lá, o que você faz aqui dentro, você leva para fora, viu? Sim. O que você diz aqui, o seu comportamento. O banco, ele monitora você. Acredita? E tem uma cultura organizacional. Às vezes o cara brigava com mulher, o banco sabia. Sim. Beber, é muito comum.
por exemplo, meu Instagram é eu e o VP, mesma coisa. É porque também eu não saio por aí bebendo, mas tem muitos colegas. Recentemente eu vi um na cidade aqui, o cara trocando soco com uma dona de um quiosque de bebida numa festa dessa. Então queima o filme, sabe? Sim, e como está dizendo o doutor Caio, nós somos fiscalizados. 24 horas por dia. Recentemente, ninguém também vai citar nome, teve uma colega que teve problema com o juiz. Quem diria o juiz? Ele manda a secretária dele, manda alguém ouvir. Né? E aí, eu digo muito, o advogado ele não pode se emocionar. Não pode. Quando o advogado se emociona, quem perde é o nosso cliente. Brigar, não vai resolver. Não. Você tem que matar na unha. Matar na unha. Foi lá, se expôs, o que é que ele fez? Usou o poder da caneta dele. Sem Me dúvida. declaro impedido. O que ele fez? Saiu da celeridade. Execução, beleza. Querendo ou foi para não. outra que é Uma vara maravilhosa. Sem dúvida. Célere. E o magistrado não é eu tive já coisas maravilhosas. Na época ele fez custódia, ele foi muito bom Você comigo, deve ter atuado com ele no júri, sim, né? Eu sim. já peguei. Já, ele saindo era a 4ª vara, né? Se eu não me engano. Saindo da 4ª vara do júri, mesmo que ele fosse problemático, mas ele sempre tentou resolver da melhor forma. Da melhor forma. E, assim, Vicente, pelo menos não... você é fria. Não eu aprendi que o advogado não pode mais se emocionar. Não. Toda vida que eu me emocionei... Quem controla a conversa é quem ouça. Né? Quem controla a conversa é quem ouça. Quem sai prejudicado é o meu cliente. Não sou eu, é o meu cliente. E você dizer que o delegado, o juiz, o promotor, são serenos? Não. Eles estão ali... Eles são seres humanos. Assim como nós. Né? Nós. Né? Por exemplo, eu advogo muito em Horizonte. Talvez meu horizonte tenha muitos processos criminais ali, eu esteja entre os 3 primeiros. Mas o juiz sabe de tudo de mim. Sim. O juiz que esteve lá, né? Eu tenho juízes no meu Instagram. Os que eu mais atuo estão no meu Instagram, porque a gente cria um vínculo de amizade, de respeito. Então é uma coisa natural na nossa vida. Sim. Natural. Com certeza, isso vai acordar a gente que cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Né? A rede social é a nossa maior vitrine. Como você vê essa questão das redes sociais, doutora? De se mostrar, eu essa vejo coisa toda. Com muita temorosidade. Muita. Eu rogo também pelo dia que a OAB vai regulamentar. Por quê? Entendi. Estão passando de todos os limites. De todos. É vídeo em júri, decisões sendo postadas. Verdade. Decisões sendo postadas. Vendendo a ilusão. E a venda de curso tá uma coisa assim assustadora. Vendendo a ilusão. Gente que vende um curso não sabe nem direito, sei lá. Eu fiz um curso do júri com o cara que você fez 6 júri. O senhor tem essa capacidade toda para dar aula aqui? Aí eu disse para ele na época, né? Eu tinha mais de 100 júris, sei com o tempo. Isso é mesmo. Aí ele olhava sempre quando dava lá para mim, né? Não tem essa autoridade. Eu nunca esqueço. O Silvio se inscreveu para fazer uma pós na Unifor de júri. Chegou lá, o juiz olhou para ele, o que é que tu tá fazendo aqui, cara? Tu sabe mais do que eu. E ele disse que começou a rir. Disse, porque eu preciso do papel. Certificado. Do papel, cara. Eu tenho uma curiosidade comigo, né? Eu fiz processo penal 3 vezes. Sabe como? A especialização. Fui pro MP, da Escola Superior. Eu queria ver a visão do MP deles lá. E com certeza eu tive confusão lá. Fiz na SMEC. A maioria era quem? Magistrados. Vi a visão lá. 1, 2, briguei, no bom sentido. E fui para 7 de setembro. A visão mais era de advogado, mas tinha os aqueles pós-graduação superior, vai para o tribunal, né? Também que já absolveu o comportamento do desembargador. Mas eu tenho essa visão. É tanto que eu vou fazer o júri, eu me coloco no papel da acusação. Entendeu? Para a gente sentir o que pode acontecer. Né? Quando a gente pega a responsabilidade de um processo, a gente tem que se colocar em todos os lugares para saber o que pode acontecer, o que não pode e o que você pode blindar o seu cliente. Porque o nosso trabalho também é de blindar de um problema futuro. Sim, é a prevenção, futuro. Né? Quando nós falamos, não, você não vai responder o MP, não é porque a gente quer ser mais do que o MP. É porque naquele momento não é benéfico para ele.
Nós sabemos o que o MP vem perguntar, nós sabemos que vai mais prejudicar do Com que certeza. ajudar. Né? Tem um ponto também que eu coloco aqui, doutor, sobre investigação defensiva. Né? Por exemplo, se você for na sede do GAE, que você foi lá, Sim. minha amiga, é uma verdadeira parafernália de equipamento. Uhum. Eles investiram ali muito equipamento para fazer investigação de acusado. A defensoria não sabe disso. Não sabe nenhum. É tanto que o menino, quando escreveu o livro dele, O Emerson. o Emerson, ele teve sobre aquele caso, né, que ele muito fala do erro judiciário, ele teve o apoio de uma organização internacional. Sim, sim, Né? sim. E nós, pobres mortais advogados, nós não temos sequer uma competência de fazer uma investigação. Quando a gente pega, Né? assim... Só a gente sabe no Facebook, fazer uma besteira ali. de bom patrimônio, né? Aí a gente consegue contratar um bom perito. Lógico. Aí a gente traz Mas vem a essa questão que você investigação. falou. Será que o cliente está em condições de fazer também esse trabalho? Eu ir lá em loco, eu ir lá pessoalmente visitando o local do crime, Sim. né? Quando, na realidade, pagar uma perícia. Se a nossa perícia forense funcionasse como é profissional, nós não precisaríamos, a gente solicitaria ao Estado, traga a perícia forense e requisite a Pois é. perícia. Aliás, a perícia vem tomando corpo praticamente uns anos para cá. É. Olha que coisa interessante. Peguei um caso de Maria da Penha em Horizonte. O delegado olhou para mim, doutor, você acha que essa mulher teve alguma coisa? Doutor, não estou vendo nada. Não vi nada na mulher. Aí mandaram para a UPA. Aí, chegando lá, eu fui até com ela, só para ver. A UPA ela foi atendida por uma atendente. Aí levou. Aí trouxe um papel. Como é que é outras perguntinhas? Que tem... Os quesitos. Esquisito. Esquisito era dizendo que a mulher tinha agressão. Aí o delegado olhou para mim, eu olhei para ele. Doutor, não tem sentido isso. O cara prometeu, o cara de um cidadão, falando sério, não tinha nada. Mas que tinha havido uma discussão. Aí eu disse para o delegado, cara, manda lá para a perícia forense. Ele mandou. Sim. Quando veio da perícia forense, totalmente diferente. Então, o advogado criminalista, como você falou, ele tem que ser... Um cliente, aquele lá da boate, né, Sim. que até repercutiu, que a gente foi em loco, né, para Foi. ver questão da logística, que foi o que tinha acontecido, para justamente fazer essa pesquisa defensiva e aí colher materiais para que a gente possa autos. também, né, trazendo os autos com a defesa, justamente. Sim. Porque, assim, o advogado tem essas dificuldades, né, quer queira, quer não, se o advogado ele não se mover, se ele não for atrás, se ele não for curioso, né, Curioso. a gente tem essa dificuldade na prática e no dia a dia também. Eu não sei se você já pegou o estágio entrando no seu escritório, formado já, o cara não sabe fazer uma procuração. Já sim. Entendeu? Já peguei. Eu tenho muita paciência. Tem Eu que sempre ter. fui muito paciente e do ensinar. Então, assim, geralmente para eu não querer tem que ser algo de muito grave. Mas eu tento, eu ensino. Até porque eu entendo que ele está chegando. Tem a gente já dúvida. saiu daquele momento, né? É. A gente também chegou em um escritório sem Chegou. saber de nada. Sem saber de absolutamente nada. Eu me lembro demais, eu terminando a faculdade, cheguei para um colega meu, disse, doutor, deixa eu ficar aqui, doido para conhecer, era até do banco também. Aí ele disse, rapaz, eu vou trazer a ação para cá. Eu sempre fui muito captador, sabe? Ele pegou e disse assim, rapaz, eu não chamo nem minha mãe para ser minha sócia, imagina você. Ele quer. Tudo bem, antes passaram, ele me procura. Não é? Não sabe nem entrar no Sistema, PJE, no mensagem. sistema. E o doutor Mário deu uma aula para ele, ficou muito feliz. Cuidado que a vida dá muitas voltas. Dá sim. né? Dá muitas voltas. Somos eternos aprendizes, né, da Certo. vida. A gente sempre está E aprendendo. eu sou chegou para pedir ajuda, se eu puder ajudar, eu Me ajudo. ajuda, é. Mas também só vacila comigo uma vez. Não tem a segunda. Não tem a Imagina segunda se vez. fizer sacanagem com o honorário contigo, hein? Não é- Já aconteceu muitas vezes. De amigos, inclusive. Aí o que é que eu faço? Afasto, acabou-se a história, Silêncio, encerrou o assunto. É. Precisou, eu não me movo, Vicente. Não me movo mais. Você Não, nem representa também, não, né? Hã? Você não tem coragem de representar na OAB, não, né? Não. Eu acho tão deselegante É. que eu acho que às vezes o desprezo É. ele é melhor do que qualquer palavra Eu dita. tinha um colega meu lá em Rússia também, uma vez ele disse, doutor, sente, eu não entro em nenhuma ação contra advogado. É mesmo. Principalmente pensão alimentícia. Achei bonita a parte dele, sabe?
Então a gente tem que se proteger, né? Tem que se proteger. Pois, doutor, é um prazer Prazer inenarrável foi meu. estar aqui do seu lado. Fico feliz que a doutora está buscando aí cada vez mais aprimorar, né? Buscar novos desafios na advocacia e ganhar dinheiro, evidentemente, sempre é bom dinheiro, né? Com honorários, né? Eu digo muito para Ana Paula, com honorários. Com honorários, né? Minha maior felicidade é receber está um aberto Pix. a novas, né? Eu, quando botei esse podcast, foi exatamente isso, né? A gente conhecer mais o colega. Eu estou com outro projeto agora, vai ser um papo legal. Papo legal, e eu vou trazer essas figuras aí, se quiser vir, e vou ver de onde vem. Doutor Paulo Quezado vai dizer que eu sou de Aurora, aquela coisa toda, né? Ele gosta dessa coisa. Então, muito obrigado, doutora. Obrigada a você. Pela sua simpatia, pela sua gentileza de ter esse tempo para nós. Fico muito satisfeito. Fiquei tá bom? muito honrada. Você com gostou aqui do espaço? Sim, gostei muito demais. bem equipado, né? Acho o Se projeto... precisar de um estúdio, você pode contratar aqui com ela, que a menina vai dar minha comissão. Acho o projeto fantástico. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, se unir, se respeitar, porque o respeito ali é a base de tudo. E corrigir na medida dos possíveis os erros que vêm. Com certeza. E eu acho que a OAB precisa ser devolvida para um criminalista. Isso eu levanto essa bandeira. Pelo menos para já há uns 4 anos atrás. Já está na hora. Já né? está na hora. Precisamos. Você vê que o Ceará agora abriu uma filial no Rio de Janeiro. Um bunker lá com o cearense. Sim. Você viu aquela reportagem? Os caras construíram um prédio lá, sei lá na facção lá, e estão lá os cearenses lá, olha, cearense, lá no Rio de Janeiro. E sabem, chegam, mas não pegam, né? Não Com pegam. certeza. A ineficiência é corrupção? Não sei. Mas, enfim, sabem onde estão, sabem o que fizeram e não vão buscar. Perfeito. Pronto, Doutor Caio, sim. quer falar alguma coisa? Agradecer, né, doutora? Só vi uma vez na custódia. É uma honra ter aqui também no Obrigada. podcast, né, do doutor Vicente. E é isso, né? É sempre grandioso a gente estar trazendo essas vivências, né, para que os colegas também, os novos advogados, eles possam entender um pouco mais na advocacia criminal, ter essa visão, né, que tem os mais antigos, e aí extrair todo esse conhecimento, porque é de suma importância para a vivência, né? E gostaria de agradecer a doutora e o doutor Vicente Paulo também. Eu quem agradeço e assim, fiquei absolutamente honrada, de verdade, que sirva de lição, que a jovem advocacia que assista, né? Com certeza. Eu vou traz pedir coisas encarecidamente, boas. que você tem muita gente nas suas redes sociais. Vou postar, né? sim. Aí, vamos superar a Ana Paula, viu, Ana Paula? Você vai ficar para trás em breve, se Deus quiser. Ai, meu Deus. Lembrança para ela, um abraço, um beijo. E é isso, vamos em frente. E eu gostaria de terminar aqui o nosso segundo episódio. Vou trazer um homem, né? Para não dizer que é só mulher e loura Né? também, né? É muita loura, né? E tem uma parábola que diz o seguinte: parábola é aquela criação criada por Cristo, mas essa parábola foi criada por um autor. Ele dizia o seguinte: havia um cidadão chamado José, que ele ia todo dia na igreja, entrava e saía. Entrava e saía todo dia. Ele trabalhava com reciclagem e chegava lá, se ajoelhava e saía. Aí o padre, curioso, perguntou ao José: José, por que você entra tão rápido, vai e volta? Aí ele respondeu para o padre: padre, é porque eu não sei dizer palavra bonita, não sei rezar. Eu só venho dizer a Jesus um bom dia. Tempo passaram, o José sumiu do mapa. Aí o padre procurou ele. Aí interior, todo mundo sabe quem é que não é, né? Não, padre, o José está hospitalizado. É mesmo, ele tem um acidente de trânsito. Aí ele foi até lá no hospital, perguntou à enfermeira que tinha conhecido com o José. A enfermeira disse: eu disse, padre, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Pensa um homem feliz, alegre, recebe todo mundo com um ar de alegria. Eu não sei como aquele homem tira tanta alegria de onde. O padre ouviu, foi até a cama dele, né? Aí, olá, José, tudo bom? Disse, tudo bem, padre. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. A enfermeira me disse: você fala com todo mundo aqui, um sorriso. Por que você sorri tanto, com tanta dificuldade, que você é uma pessoa tão humilde? Aí José responde para o padre: não, padre, é porque toda de manhã alguém, um anjo em forma de Jesus, vem até mim e diz: bom dia, José. Então você imaginou? A gente tem que ter Cristo na nossa vida, tem que ter Deus na nossa vida, porque é uma das profissões mais estressantes. Hoje sofro de ansiedade,
Todos nós Né? estamos Sofro de ansiedade, eu tomo medicados. remédio, né? Todos não, nós. remédio controlado. Eu era doido para não tomar, para tomar uma cerveja, uns uísque aí bem bom aí, né? Mas não posso mais, infelizmente. Quem sabe um dia eu tomar esses remédios eu pare. Mas eu acho que eu estou bem. Pois é isso, encerramos, meus amigos aqui. Obrigado, Gisele. Tchau, tchau. Viu? Obrigado, meus amigos aqui também. Um forte abraço. Se Deus quiser, até o próximo. E curta seu chocolate. Vou curtir. Bota no seu Instagram meu nome, por gentileza. Eu vou colocar, nós vamos bater uma foto e eu vou colocar. Tá certo. Um abraço. Felicidade. Tchau.